Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor venceu ontem, no jogo treino contra o São Bernardo por 4-2. Agora o São Paulo volta a campo no dia 29, no próximo sábado, jogando em casa contra o Sport pela estreia do Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso falar agora se Carlos Vinícius, centroavante de 29 anos de idade, pode virar reforço do Tricolor. Especulação que tem ganhado os noticiários são paulinos. E toda live que eu abro por aqui sempre tem algum São Paulino me perguntando: Nicola, e o Carlos Vinícius tem chance? Vou direto à resposta: a chance é zero. Primeiro porque o São Paulo não precisa de centroavante. Carlos Vinícius, que pertence ao Fulham, é um camisa 9, goleador, que não vive uma boa fase no Fulham, mas que já teve bons números, por exemplo, pelo Benfica, pelo Mônaco, pelo PSV, entre outros. Qual é a lógica de o São Paulo contratar um centroavante tendo Caleri, André Silva, além de Rian Francisco? Nenhuma lógica nisso, especialmente para um time que passa por enormes dificuldades financeiras como o São Paulo. Tricolor não pode se dar o luxo de contratar jogadores por uma posição que já está super bem servida. Nicola, mas será que o Caleri e o André Silva não podem sair? Recentemente eles foram alvos de especulação, mas ambos reafirmaram a vontade de permanecer no clube. Só para completar, Carlos Vinícius, livre no mercado, vai exigir do clube que o contratar, do Brasil, um salário superior a R$ 1 milhão por mês. É que ele já ganha cifras parecidas no exterior e o fato de estar livre vai permitir a ele cobrar luva, prêmio pela assinatura do contrato. Então, o clube brasileiro que fechar com o Carlos Vinícius, você pode ter certeza absoluta que vai desembolsar pelo menos R$ 1,5 milhão mensais. São Paulo deve fazer alguma contratação na metade do ano, mas antes vai precisar se desfazer de atletas, colocar algum dinheiro em caixa e vai buscar reforços para posições mais carentes do que essa de centroavante. Confesso que não entendi absolutamente nada em relação a essa especulação envolvendo Carlos Vinícius e o São Paulo. Tem jogador do Tricolor muito perto de deixar o Morumbi absolutamente de graça, mas também não vai tirar o sono de nenhum torcedor são paulino. Eu me refiro a Lisieiro, jogador de 27 anos de idade, cujo vínculo se encerra em 30 de junho. Ele não fica no clube, São Paulo nem sequer fez proposta nas últimas semanas. O Lisieiro também não demonstrou a intenção de ficar. Chegou a ser consultado pelo Sport, existiram algumas especulações, mas nesse momento não se descarta, inclusive, de que ele volte para a Suíça. Antes de retornar ao São Paulo, ele estava jogando por empréstimo no Iverdon, onde deixou uma boa impressão. Na temporada passada, a temporada do seu retorno, o Lisieiro chegou a jogar 11 partidas com um gol. Na oportunidade, o técnico Luiz Ubeldia até deu a impressão de que o utilizaria com mais frequência, mas acabou por ser naquele momento e o Lisieiro certamente não vai deixar saudades. Só para completar o noticiário São Paulino, nesse sábado, o Tricolor venceu o São Bernardo em amistoso no Morumbi. Com titulares, vitória por 1-0, gol marcado pelo André Silva. Importante ressaltar que o Caleri não jogou. Com os reservas, vitória por 3-2. E os gols foram marcados apenas por meninos. O Rian Francisco, o Lucas Ferreira e o Alves balançaram as redes. Como o São Paulo entra nesta edição da Copa Libertadores? Como favorito? Como candidato? Pode surpreender ou como apenas um figurante? Começo com você, Ursinho, com um grupo com Tadieres, Alianza Lima e também o Libertad do Paraguai. Queria que você desse um plazinho sobre os adversários e como que o São Paulo entra nessa Libertadores, que é a competição que o São Paulino mais gosta. Arnaldo, eu já falei isso até na transmissão lá que eu participei da TNT do sorteio e falo de novo. Eu acho que o São Paulo ele entra nessa Libertadores num momento completamente diferente do que foi o ano passado. Ano passado é o Zubeldia no começo, tendo que conhecer o grupo inteiro. Ele assume no primeiro jogo, se eu não me engano, contra o Barcelona de Guayaquil, um time que ele já conhecia. E ele vai bem, ele ganha bem lá, ganha com uma certa tranquilidade do Barcelona. Ele faz uma Libertadores numa primeira fase, acho que ele não sofreu um gol, se eu não me engano, né? Foi todos os jogos bem, ganhando, aos trancos e barrancos. A primeira fase contra o Nacional também não. O São Paulo sofre um pouco fora, mas em casa é um jogo tranquilo. E esse ano ele vem com um time, conhecendo o time, conhecendo as peças, e é o meu modo de ver um time que ele se encontra no final do Paulistão.
A gente perde por um pênalti duvidoso, mas ele encontra um jeito de jogar. Não. Duvidoso não. Ele Não. talvez. Não sei. Mano, o que é mais duvidoso? O Zizu Rodrigues ou o pênalti contra o Palmeiras, velho? E aí, cara, eu acho que o São Paulo, ele é bem... favorito, eu não sei se é favorito não, mas eu acho que o São Paulo vai muito bem na Libertadores. Chega ali, pra mim, no mínimo até a semifinal. E aí, na semifinal, sabe que é um jogo mais assim, mais pegado, mais truncado, mais estratégico, aí a gente vai ficar à mercê de novo da estratégia, do esquema, dos nossos grandes jogadores definirem gol, né? Conseguirem... enfim, aí a gente sabe como é que funciona. Mas eu acho que São Paulo chega bem forte, tá? Eu não vejo esse grupo como... Eu vejo esse grupo bem tranquilo. Você, Renan, fala também sobre os adversários ali, que você acha? Você acha que como o Wilsinho tranquilo? E como é que você acha que o São Paulo chega para essa Libertadores, levando em consideração também os concorrentes brasileiros nessa disputa? Eu tenho mais ou menos a mesma opinião do Wilsinho. Hoje a gente está de acordo, assim. Não vejo o São Paulo como antes de começar o campeonato, como um super favorito, mas vejo com boas possibilidades de brigar. E falo isso por causa desse esquema novo, que esse 3 zagueiros é vida, e você sabe muito melhor do que eu sobre isso, Arnaldo, historicamente, que ele encontrou um equilíbrio dentro do time que, para Libertadores, principalmente jogando fora de casa, é muito bom, né? E isso eu falo por experiência própria. Em 2005, a gente viveu muito à base disso, fora de casa, sendo um time compacto, equilibrado, empatamos todos os jogos fora de casa e fizemos o nosso dever em casa. Foi assim a primeira fase toda de 2005. Sobre o grupo especificamente, Arnaldo, não achei o mais simples possível, mas também nada de dificuldade. O que eu menos queria, graças a Deus não aconteceu, que foi pegar o Bahia, né, que do pote 4 ali, um time muito forte, um time forte. Eu não queria ver o Rogério com 60 mil no Morumbi, ele no banco do adversário. Enfim, e o Bahia tem um time forte. O Bahia tem um time forte, então a gente já contra um adversário ficaria naquela briga de pontos, né? Jogando fora de casa, jogando em casa, mesmo jogando em casa seria um jogo difícil contra o Bahia. Portanto, eu acho que é uma chave completamente acessível, até simples de se classificar em primeiro, nesse momento, com esse equilíbrio desse formato novo que o time está. Acho que a gente passa tranquilo. Aí, os mata-matas, é aquela história, né, Arnaldo? É o pequeno detalhe que define uma classificação. A gente viveu isso há 2 semanas atrás. Aquele pequeno detalhe. Aquele erro zero que é gritado toda hora no vestiário antes de entrar em campo. Erro zero, é detalhe. Isso que faz a diferença no mata-mata. Mas eu vejo o São Paulo muito mais perto de alguma conquista nos mata-matas do que no Brasileirão, que é um campeonato mais longo. Mesmo tendo uma parada esse ano, né? Vai ter uma parada de 1 mês, se eu não me engano, né? Do campeonato, Arnaldo, ali em julho, né? Então vai ter uma parada boa do campeonato, mas mesmo assim, é um campeonato que exige um elenco maior, eu digo em número, e obviamente em qualidade também, que daí outros, pelo menos uns 4 aí, eu acho que tem melhor que o São Paulo nesse momento. Então vejo o São Paulo com boas chances de ir chegando, e aí aquele detalhezinho, como o Wilson falou, não perder aquele gol decisivo, não escorregar, não querer sair jogando no momento que tem que dar um bico para arquibancada, enfim, detalhes que definem esses jogos decisivos de mata-mata. Aquela postinha que fica no VAR lá, se funciona. Que fica na frente do computador, né, Wilson? Mas agora vamos falar do São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube de tanta gente maravilhosa. O São Paulo conseguiu elevar o valor do patrocínio com a Superbet para 600 milhões até 2030. 2030, é isso mesmo. Em que patamar está o novo contrato de patrocínio do São Paulo com relação aos demais clubes brasileiros? Vamos ver? Na tela para você, está aí o milagre acontecendo. Olha aí, Flamengo, Pixbet, 115 milhões, Corinthians Esportes da Sorte, 103 milhões, Palmeiras Sporting Bet, 100 milhões, São Paulo Superbet, 70 milhões, a 80 milhões talvez. Bom, aí você tem a relação Vasco, Galo e tal.
Olha, PVC, Rodrigo, eu sempre falo isso e vou repetir. O São Paulo não pode ficar atrás do Palmeiras em patrocínio, em hipótese alguma. Melhorou? Melhorou, mas ainda é ruim, para mim, esse contrato de publicidade do São Paulo. Explique, por gentileza. Olha, primeiro, dando uma informação, vai ser assinado hoje a renovação da Superbet com o São Paulo, a informação que eu tenho. Enfim, às vezes tem umas mudanças de plano, mas a informação que eu tenho é que será assinado hoje essa renovação até 2030. A gente está dando valores aproximados, quem deu primeiro a informação foi o Poder 360, a gente dando crédito aqui, eles deram um valor ali em torno de 680 milhões para o contrato inteiro e 78 milhões para o contrato desse ano. Eu fui apurar, me disseram, falaram assim, olha, não está errado, mas não é exatamente, tipo assim, é essa ordem de grandeza, mas não é exatamente esse valor. Foi a informação que me deram, umas duas fontes. Então, por isso que eu trabalhei aqui com 70 milhões, a gente está comparando de 2025. Qual foi a lógica desse novo contrato do São Paulo? A lógica é, a Superbet ganha o quê? Ela garante o São Paulo até 2030. Num mercado volátil de apostas que fica subindo e descendo e que o São Paulo estava sendo assediado, ela garante um contrato até 2030 com uma multa alta. Então, essa é a vantagem para ela. Para o São Paulo, qual é a vantagem? Ele reajusta um contrato que estava em 52 milhões, já agora para 70 e 80, e com previsão de 140 milhões até 2030. Vai ser um contrato ótimo em 2030 esse valor? A gente não sabe. Hoje. O contrato de São Paulo é o mais longo de todos, né? Depois a gente vai mostrar até isso aí. Mas foi uma troca, o contrato estava lá embaixo, o clube ganhou um aumento significativo, joga o seu patamar um pouco mais para cima, vai ter um crescimento, provavelmente ele vai se aproximar mais de Palmeiras e Corinthians nos próximos anos, vai ali chegar a 80, né? Porque o contrato do Corinthians e Palmeiras são de 3 anos, o do Flamengo também. Que tem algum reajuste ali, mas não é... O do São Paulo tem uma escalada maior, né? Do entendimento aqui das informações que eu tenho. Então ele vai se aproximar mais, não vai estar ainda no patamar do Palmeiras nesse ano, né? Faltou botar aí o salário do Oscar, né? Que também conta aí nesse ano, então tem um dinheirinho a mais. Vai, Oscar, eu não sei o salário do Oscar, então não vou colocar precisamente, mas certamente é mais de 12 milhões de reais no ano, né? 1 milhão por ano é o mínimo que o Oscar deve estar ganhando no São Paulo. Então você tem que botar mais esses 12 milhões aí, assim como o do Memphis está embutido aí, então provavelmente vai até uns 90, alguma coisa assim. Não está tão longe do como estava anteriormente, parece mais o patamar do São Paulo, como você mesmo falou, né, Marcinho? Então tem essa lógica, a Superbet garante o São Paulo por mais tempo, o clube aumenta o seu valor, mas o contrato é muito maior do que os outros, como a gente vai mostrar no próximo quadro. Tá aí a longevidade, né, a duração dos contratos. Acho que dá mais segurança. Dá mais segurança para o São Paulo, né, PVC? Não, acho que dá mais segurança para o São Paulo, é isso. A vantagem para mim é essa. Também, mas são duas coisas. O Júlio Casares falou, não, São Paulo falou para o site de futebol do Robson Morelli, que pretende colocar 1.700 bilhões de receita extra até 2030. E ele está falando sobre isso que o Rodrigo está mostrando, o contrato de patrocínio que está sendo renovado, e aí tem um gap que, dependendo de resultados esportivos, pode subir também. E está falando sobre o Evangelos Marinakis, que é a venda dos direitos da base, se for efetivada. Mas ele está projetando 1.700 até 2030. Por que o São Paulo está falando tanto sobre 2030? Porque 2030 é o ano do centenário, da comemoração do centenário de São Paulo. São Paulo tem 2 datas de fundação, né? 25 de janeiro de 30 e 16 de dezembro de 35. São Paulo convenciona que a sua fundação é 25 de janeiro de 30 e vai comemorar o centenário em 30. Por isso que, apesar de o mandato do Júlio Casares terminar em 2026, toda a projeção de São Paulo é centenário. Então, dá segurança, como você falou, dá dinheiro, como o Rodrigo mostrou, e projeta o próximo século, ou seja, a grande festa do centenário São Paulino.
Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Tricolor venceu o jogo treino ontem contra o São Bernardo por 4-2. O André Silva, né, pessoal, fez o primeiro gol do São Paulo e no primeiro tempo o São Paulo venceu por 1-0 e no segundo tempo o Tricolor venceu por 3-2. Com os gols, né, pessoal, do Ferreira, do Alves e do Rian Francisco. Então vamos dar uma olhada nesses gols desse jogo. Então, o primeiro gol do São Paulo, né, no jogo treino de ontem foi marcado pelo André Silva. Ó, teve um cruzamento ali, ele desviou a bola para o gol. Então, 1-0 São Paulo. E o segundo gol foi do atacante Ferreira, né, galera? Um jovem muito promissor. Fez um bonito gol ali, o segundo do São Paulo no jogo. Então, Ferreira. E o terceiro foi do Alves, né? Numa jogada com raça ali, né, galera? Tentou tirar do zagueiro, foi lutando. Aí fez o terceiro gol do São Paulo. E o quarto e último, né, pessoal, foi do Rian Francisco, o jovem muito promissor, né, do São Paulo. Então, nessa vitória por 4-2 contra o São Bernardo, o Zubeldia mandou a campo 2 times diferentes. O do primeiro tempo foi a campo com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo Dias, Luiz Gustavo e Alisson, Oscar, Luciano Ferreira e André Silva. O Caleri não participou, né, galera, desse jogo treino. E no segundo tempo, né, o time foi Jandrei, Cedric, Juan, Alan Franco e Wendel, Negruti, Marcos Antônio e Alves, Eric, Lucas Ferreira e Rian Francisco. E os garotos do São Paulo então decidiu ontem novamente, marcando 3 gols no segundo tempo contra o São Bernardo. E não dá para entender, né, galera, porque o Zubeldia não utiliza mais esses jovens da base. Alguns comentaristas vêm falando que ele deve usar mais esses garotos no Campeonato Brasileiro. Mas será mesmo, né, pessoal? Até porque nem no Campeonato Paulista ele utilizou muito. E o São Paulo precisa, né, de um treinador que utiliza mais a base, já que deve anunciar nos próximos dias, né, uma parceria com o empresário grego Evangelos Marinakis, que deve investir mais de 600 milhões de reais na base do São Paulo. E o Tricolor vai ter a melhor base do Brasil nos próximos anos. E o São Paulo atravessa uma grande crise financeira. Então precisa revelar, né, galera, e vender esses jogadores no futuro. Então vamos ver, né, com esse tempo que o São Paulo vai tá tendo para treinar, se o Zubeldia começa a utilizar mais esses garotos da base, né, galera? Até porque se o São Paulo não evoluir muito com essa parada que tá tendo agora, e voltar a jogar agora no dia 29 contra o Sport e no dia 2 contra o Talheres, e o São Paulo for mal, né? Em breve o Zubeldia pode ser demitido. Até porque ele já vai fazer quase um ano no comando do São Paulo, já foi eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores, agora do Campeonato Paulista, e o São Paulo já observa alguns nomes no mercado. Então, na minha opinião, né, se o Zubeldia começar esse início de Campeonato Brasileiro de Libertadores mal, ele vai ser demitido. Na minha opinião, ele é um treinador muito fraco, o São Paulo é um time muito mal treinado, ele, na minha opinião, faz substituição muito mal também, né, galera? Acho que o São Paulo já poderia ter trocado no fim do ano passado, naquele restante de Campeonato Brasileiro, quando ele poderia testar alguns jovens, né, como o William Gomes, por exemplo, e já que o São Paulo não disputava mais nada, já estava garantido na fase de grupos da Libertadores, ele insistiu com o mesmo time, né, galera? E fora de campo, o São Paulo vem se reestruturando, acertou aí com a Superbet na extensão do seu contrato de patrocínio até 2030, um contrato que deve dar ao São Paulo 678 milhões de reais, e acaso o Tricolor cumpra algumas metas, esses valores devem chegar a quase 1 bilhão de reais. O São Paulo também, que já aprovou o fundo de investimento, já pegou 135 milhões de reais, né, pessoal, desse fundo de investimento. O São Paulo vai tentando quitar suas dívidas bancárias para diminuir os juros em quase 50%. E deve ter um investimento aí na base, né, como eu já falei, de mais de 600 milhões de reais. Então, já que o São Paulo não pretende virar SAF nos próximos anos, na minha opinião, o São Paulo vem se fortalecendo, né, pessoal, fora de campo, vem se reestruturando para nos próximos anos, né, pessoal, ficar muito forte e disputar financeiramente com o Flamengo, com o Palmeiras. E após vencer o jogo treino, né, contra o São Bernardo por 4-2, o Tricolor volta a campo agora no próximo sábado, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O São Paulo joga em casa contra o Sport. Depois, na quarta-feira, dia 2, o Tricolor estreia, né, na Libertadores, jogando fora de casa contra o Talheres.
Depois, no dia 5, joga fora de casa, né, pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Depois, no dia 10, o São Paulo joga em casa, né, pela Libertadores contra o Alianza Lima. Então essa é a sequência do São Paulo, né, nos próximos dias. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!